quero convidar a você abrir sua Bíblia em Gênesis, no capítulo de número 28. Gênesis, capítulo de número 28. E nós vamos fazer uma oração que sempre fazemos aqui nessa casa, ensinada pelo nosso pastor Márcio Valadão. E eu quero convidar você a repetir essa oração comigo dizendo: essa é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu, audaciosamente, confesso que a minha mente está alerta, que o meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Olha para o irmão ou irmã aí do seu lado e diga: nunca, 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 em nome de Jesus. Amém? Se ele acreditou aí, aplauda o Senhor. Nunca mais seremos os mesmos, Lagoinha. Deus é fiel. Gênesis capítulo de número 28, no versículo de número 10, eu quero fazer a leitura. A minha versão aqui é contemporânea. Pode colocar aí na nova tradução linguagem de hoje. Está parecida aqui com a Bíblia que eu estou. NTLH. Gênesis 28, versículo de número 10. Vai dizer assim a palavra do Senhor: partiu Jacó de Berseba e se foi a Harã. Chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras daquele lugar e fazendo-a de travesseiro, deitou-se ali para dormir. E sonhou: eis que uma escada estava posta na terra, cujo topo chegava ao céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Por cima dela estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, eu a darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, tu te estenderás ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, te farei tornar a esta terra, não te deixarei até que tenha cumprido tudo aquilo que tenho dito. Despertando Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não o sabia. Temeu e disse: quão terrível é esse lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Diga assim: este lugar que eu estou é a casa de Deus. Amém? As portas dos céus estão sobre esse lugar, Lagoinha. Então se levantou Jacó de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por travesseiro, erigiu-a em coluna e derramou azeite em cima dela, e chamou aquele lugar Betel, porém o nome daquela cidade antes era Luz. Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que ora faço, e me der pão para comer, vestes para vestir, e eu voltar em paz à casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e essa pedra que tenho posto como coluna será a casa de Deus, e de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Queridos, que maravilha é poder estudar a palavra do Senhor, amém? Poder ler essa palavra, a forma que Deus se expressa, a forma que o Senhor se comunica com nós, que Ele se revela a nós, os propósitos de Deus, as palavras do Senhor. Tudo pode passar na nossa vida, meus amados, mas a palavra de Deus não pode passar. A palavra de Deus, ela deve permanecer. E Deus também nos chama para sermos pessoas de palavra. Diga assim: eu preciso ser uma pessoa de palavra.
Amém? De palavra, queridos. Nós somos movidos por meio à palavra de Deus. Ela que nos movimenta, ela que nos leva a algum lugar, ela que nos direciona. E nós temos entendimento que essa palavra, queridos, o Espírito Santo de Deus que coloca em nosso coração. É o Espírito Santo de Deus que fala, é o Espírito Santo de Deus que encaminha, é o Espírito Santo de Deus, queridos, que se revela por essa palavra a nós. E nós não precisamos de ter preocupações quanto à palavra de Deus, porque o Senhor revela ela para a gente. Jesus falou: não vos preocupeis com o que vocês vão falar, porque naquela hora o Espírito vai lembrar vocês. O Espírito lembra daquilo que nós conhecemos, daquilo que nós praticamos, daquilo que nós temos entendimento diante de Deus. E por isso que nós temos que estar ligados nessa palavra. Nós não podemos deixar desapercebida na nossa vida a palavra de Deus. O momento de louvar é ótimo, é um momento de quebrantamento, é um momento de adoração, é um momento em que nós ofertamos a Deus. Agora a palavra é um momento receptivo, é um momento em que nós recebemos. E talvez se eu chegar na casa do Senhor só para oferecer e não para receber, eu vou sair da mesma forma. Eu vou sair desse lugar do mesmo jeito que eu entrei. E nenhuma pessoa que entra na casa de Deus, na presença do Senhor, queridos, pode sair da mesma forma. É impossível. É impossível, queridos, e eu não aceito isso. Eu sempre digo, eu não aceito uma pessoa chegar na igreja e sair da mesma forma. Porque nessa casa aqui, na casa do Pai, na casa onde estamos juntos como igreja nessa noite, é lugar de abrirmos o nosso entendimento, é lugar de abrirmos a visão de Deus, para termos mudança, para sermos transformados, para sermos renovados, para recebermos uma palavra que irá nos direcionar a um novo tempo, a um novo começo. E o que nós vivemos até aqui, queridos, isso não tem muito mais importância para o Senhor. Pastor Márcio Valadão sempre diz: olha, não importa como nós começamos, importa como nós vamos terminar. Tantas pessoas começam bem, mas na metade da caminhada param. Tantas pessoas começam bem, mas lá quase no finalzinho da caminhada também param. E Deus não se alegra com aqueles que recuam. Deus não se alegra, queridos, com aqueles que deixam essa palavra ser lançada em uma terra que vai ser pisada, ou em uma terra que vai ser sufocada, ou uma terra, queridos, que vai estar com pedras, que não vai frutificar, que não vai prosperar. Não. A palavra do Senhor na nossa vida é como uma boa terra, uma boa semente. E eu vejo isso na vida de Jacó, porque esse homem de Deus, ele foi movido pela palavra do Senhor. E a palavra de Deus tem poder, amém? A palavra de Deus, ela tem poder. E foi o que o Espírito Santo introduziu no meu coração, o poder de uma palavra. A palavra, queridos, ela tem um poder sobrenatural na nossa vida. Se nós olharmos Gênesis, nós vamos ver que todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus. Ela que governa tudo que acontece. Além de todo o universo, ela que governa também e norteia a nossa vida, a nossa história, o que vai acontecer. É a palavra de Deus. E aqueles que se aproximam de Deus, queridos, estão debaixo dessa palavra. O Senhor, Ele sempre revela o que vai acontecer. Deus não deixa o crente enganado, Deus não deixa a gente confundido, jamais. Se nós temos um relacionamento com Jesus, Ele sempre vai falar com você por meio da palavra. Sempre Ele vai te direcionar o que você tem que fazer, como fazer, na hora que vai fazer, porque a voz de Deus, ela ecoa em nosso ser. A voz do Senhor sempre ecoa. Sabe o que é tão interessante? Quando nós estamos, obrigado meu querido, quando nós estamos introduzidos, queridos, nesse relacionamento com Deus, o Senhor fala conosco de diversas formas. Talvez você ligando a TV, Deus fala contigo. Talvez você ouvindo uma rádio, Deus fala contigo. Talvez uma pessoa que você está ouvindo na rua, que você nem conhece, Deus fala contigo por meio dessa pessoa. Deus fala contigo através de uma propaganda que você vê, uma placa que você passou e viu. Deus fala conosco, queridos, de diversas formas. Mas só aqueles que estão conectados no relacionamento ouvem essa voz. E aqueles que ouvem essa palavra, queridos, eles são chamados para um novo tempo. Eu quero dizer que você só está aqui nessa noite porque houve uma palavra sobre a sua vida.
Houve uma palavra liberada sobre a sua vida quando Jesus falou: olha, muitos ainda virão e me conhecerão. Eu oro por todos aqueles que ainda me conhecerão, talvez não me virão, mas ouvirão a minha palavra. Jesus falou lá no evangelho que escreveu João que não somos nós que escolhemos a Deus, mas Ele que nos escolhe. Nós somos atraídos por Deus. Você só está aqui porque houve uma palavra de Deus para que você estivesse aqui. E talvez essa palavra também foi por meio de um amigo. Talvez essa palavra foi através de uma mídia que você viu na internet, ou talvez um convite que você recebeu de um familiar. Mas Deus, Ele usa tudo, queridos, para falar com a gente, para nos atrair. E a vida de Jacó, ela já começa por meio de uma palavra. O interessante é que em Gênesis, no capítulo de número 25, no versículo de número 19 em diante, vai falar sobre as gerações desse homem que eu estou pregando aqui, Jacó. São estas as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Isaac tinha 40 anos quando tomou por mulher Rebeca, filha de Betuel arameu de Padã Arã, e irmã de Labão arameu. Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porque era estéril. O Senhor ouviu suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela e ela disse: por que isso está acontecendo comigo? E foi perguntar ao Senhor. A Bíblia diz que Jacó lutava dentro do ventre dela com seu irmão. E essa mulher chamada Sara, ela foi perguntar, essa mulher chamada Rebeca, ela foi perguntar para quem? Para Deus. Ela perguntou, queridos, não para o médico, ela não perguntou para o esposo, ela perguntou para o dono da palavra. Ela perguntou para aquele que disse que ela estaria grávida, aquele que fez a promessa. E quando nós perguntamos ao dono da palavra, queridos, nós temos resposta. E essa mulher de Deus teve resposta, porque o Senhor respondeu a pergunta dela. Ela disse: Senhor, por que os meus filhos brigam no ventre? E o Senhor disse: 2 nações há no teu ventre, versículo 23, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, havia gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram de Esaú. Depois saiu seu irmão, agarrado sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram de Jacó. Tinha Isaac 60 anos quando Rebeca os deu à luz, e cresceram os meninos. Então, por meio de uma palavra, queridos, Deus, Ele conta como seria a história daqueles meninos que estavam no ventre dela. Deus sabe de todas as coisas. Deus, Ele nos escolhe com um propósito. Você é escolhido do Senhor desde o ventre da sua mãe. Desde o ventre Deus escolheu você. E a palavra de Deus, ela se cumpre na nossa vida, ela não passa batida. E o interessante aqui dessa história é que são homens diferentes, meninos diferentes, uma família imperfeita também. Eu conto a história de Jacó como se estivesse olhando para a minha própria história, minha própria família. Quantos aqui tiveram famílias perfeitas, sem nenhum tipo de problema, queridos? Levanta uma mão. Nenhum problema na família, nunca teve problema. O lugar de problema é família. A palavra família e palavra problema são 2 palavras que caminham junto. E nós só superamos os problemas por conta do amor mesmo. E com essa família não era diferente. Era uma família que tinha ali os seus problemas. E os problemas já começam ali com o relacionamento dos 2 irmãos. Porque a palavra de Deus diz que a Rebeca ama mais o Jacó. E a Rebeca ama mais o Jacó. E o Isaac, ele ama mais o Esaú. Um gostava mais de um filho, o outro gostava mais de outro filho. Quando fala gostar aqui, queridos, é realizar, né, ali os interesses, é o relacionamento, é o convívio, é aquele filho que chama mais atenção, aquele que está mais próximo. Mas nós vemos que através dessas palavras que são lançadas na vida desses 2 garotos, eles criam ali um certo desentendimento, porque nenhum deles entendeu a sua identidade, nenhum deles entendeu o que eles eram em Deus.
E esse é o primeiro passo de uma pessoa. Esse é o primeiro passo de nós, membros de uma família, entendermos quem nós somos em Deus. Qual é a nossa identidade no Senhor? Para que nós fomos chamados? Para que nós fomos escolhidos? E a gente já vê aqui nessa palavra que a Bíblia vai revelar um pouco sobre a identidade dos dois. Vai falar que o Esaú, ele era um homem bem cabeludo, né? Um homem bem peludo, forte, ele era caçador. E o Jacó, ele era meigo, né? Já era aquele garoto ali de dentro de casa, não gostava muito de rua, estava sempre perto da mãe. Os dois tinham identidades totalmente diferentes. Mas, queridos, a palavra de Deus, ela tem que se cumprir, porque o Jacó, ele era aquele que acreditava na palavra do Senhor. Ele era aquele que agarrava. Ele era aquele, queridos, que tinha mais relacionamento com Deus. Nós vemos isso na sua história porque havia um direito sobre a vida do irmão mais velho, Esaú. Esaú, ele tinha o direito de primogenitura, a bênção da primogenitura. O que é isso, pastor? Bênção da primogenitura. Nos tempos antigos, o filho que nascia primeiro, ele era o herdeiro principal das coisas do pai. Ele que tomava conta da família quando o pai falecesse. Ele tinha direito de dupla honra, ou seja, a herança era dividida entre todos, mas o primogênito ele recebia duas partes. O primogênito era aquele que respondia em nome da família, ou seja, haviam vários direitos legais aos filhos que nascessem primeiro. E Esaú era gêmeo de Jacó, mas foi o primeiro que saiu do ventre, então ele tinha esse direito. O direito já era dele. O que ele precisava fazer era descobrir qual era a identidade dele em Deus, o que ele precisava fazer para Deus. E o interessante é que ele não tinha o mesmo pensamento que o irmão Jacó, porque Jacó queria muito isso. Deus já havia colocado no coração de Jacó essa vontade de receber essa bênção, de receber essa herança do Senhor, mas Esaú, ele não fazia muito caso disso. Queridos, nós precisamos dar mais valor às coisas de Deus. Às vezes nós só damos valor àquilo que nós temos, aquilo que nós conquistamos materialmente. Aqueles que estão próximos de nós, depositamos os nossos valores em pessoas, depositamos os nossos valores em conquistas, depositamos os nossos valores em sonhos e projetos, em coisas que nós compramos, e isso nos impede, queridos, de dar valor a coisas pequenas para Deus. Eu tenho um entendimento desde quando eu conheci a Jesus que aqueles que têm Jesus, eles têm tudo. Não pode ter o que comer, não pode ter o que vestir, não pode ter o que beber, mas se tem Jesus está resolvido, ele tem tudo. E aqueles que têm tudo, mas não têm Jesus, não têm nada. E é por isso que eu entendo como Deus nos chama muitas das vezes para a casa dele, porque falta algo na nossa vida. E isso que nós recebemos aqui, nós precisamos agarrar com todas as nossas forças. Nós precisamos dar valor a isso, nós precisamos amar isso, porque o teu chamado ele não é em vão, o Senhor te escolheu não é em vão. Nós precisamos valorizar mais as coisas de Deus, e as coisas de Deus, queridos, começam das pequenas coisas que nós temos. Começa dos primeiros serviços que prestamos à casa de Deus, começa as pequenas coisas que fazemos em prol do nosso próximo. Pequenas ações, queridos, movem o coração do Senhor. Por isso que Deus sempre trabalha em poucas quantidades. Olha, aquele que é fiel no pouco, eu coloco sobre o muito. Aquele que tem fidelidade nas coisas pequenas, ei, quem quer ser o maior, lava o pé do outro. Sempre o maior será o menor para o reino de Deus, ou seja, é valorizar aquilo que é pequeno. E quando nós começamos a valorizar, queridos, aquilo que é pequeno, agarrar essas oportunidades pequenas, dar valor a essas oportunidades pequenas, queridos, nós temos certeza que quando Deus colocar algo grande sobre nós, nós valorizamos ainda mais, valorizaremos ainda mais. Só que Esaú, ele já tinha tudo muito grande, para ele já estava tudo conquistado, então ele não dava muito valor àquilo. E eu quero dizer que o que Esaú não dava valor era a palavra, porque foi através da palavra, o poder da palavra, que fez com que ele perdesse essa bênção que ele tinha em Deus. Porque um dia
Nesse texto, se nós continuarmos lendo, vai dizer que ele estava com muita fome. Ele estava passando fome, chegou do campo, estava caçando, e o seu irmão Jacó estava ali com um prato de lentilhas ali, uma sopinha quentinha, cheirosa, igual a cantina aqui da nossa igreja quando a gente vai terminar o culto. Cheiroso, que ele, atraiu ali aquele homem. E ele, naquela diversidade da fome, queridos, ele trocou aquilo que ele tinha em Deus por algo muito pequeno. Jacó falou: olha, se você quiser comer isso aqui que eu tenho para oferecer, você vai fazer o seguinte: você vai me dar a sua bênção da primogenitura. Eu só quero essa bênção que está sobre a sua vida, eu quero para mim. Você quer me dar ela? E ele falou: do que me vale isso? Do que me vale algo que eu não estou vendo? Do que me vale algo que eu só estou ouvindo, mas fisicamente eu não percebo nada disso? Porque as coisas de Deus, queridos, nós não enxergamos. Assim como nós cantamos, nós não enxergamos, nós não tocamos, mas é tudo pela fé. É só pela fé que nós alcançamos as coisas de Deus, que nós conseguimos enxergar o que ninguém mais enxerga, que nós conseguimos tocar aonde ninguém mais toca. E Jacó, queridos, ele tinha esse nível de intimidade, ele sabia o que aquilo representava em Deus, ele sabia do que ele precisava, para que ele foi chamado, para que ele nasceu. E como Esaú desprezava isso, queridos, Esaú vendeu para ele. E nós temos que tomar cuidado com as palavras que saem da nossa boca, meus amados. Devemos tomar cuidado com tudo que sai da nossa boca, porque são através das palavras que as coisas são movimentadas. A Bíblia diz que se nós ligarmos algo na terra, é ligado no céu. Se você liga algo nessa terra, se você libera uma palavra, seja de bênção ou seja de maldição, queridos, haverá um mover para que isso aconteça. O mundo espiritual, ele é movimentado por meio das palavras. Deus criou tudo pela palavra. Você também é movido por essa palavra. E a palavra que tem que sair da sua boca, queridos, é uma palavra de fé. É uma palavra de vitória, é uma palavra bíblica, é uma palavra de Deus. O Senhor colocou a palavra dele na nossa boca. Nós recebemos isso para fluir para algum lugar e não para ficar para nós. E da mesma forma que Deus coloca palavras no nosso coração, para que a gente possa liberar, para que a gente comece a conquistar o que Ele tem para nós, o Satanás também coloca no nosso ouvido palavras. A palavra de Deus diz que são setas que nos atingem. A todo momento nós somos atingidos por dardos inflamados do maligno, dardos, queridos, que penetram a nossa mente e fazem e nos incentivam a fazer o que é errado, e nos incentivam a fazer o mal. E o interessante é que essas flechas vêm sobre a nossa vida quando nós estamos desarmados, ou seja, quando eu dou lugar para o meu emocional, quando eu dou lugar para o meu temperamento, quando eu dou lugar, queridos, para o meu próprio eu, quando eu estou com raiva, quando eu estou bravo. São nesses momentos em que o inimigo lança a seta e atinge. E são nesses momentos tão difíceis da vida, nas adversidades, nos problemas, na fome, quando está faltando algo, quando não tem uma gasolina, sabe, queridos, coisas tão pequenas, nós blasfemamos, nós liberamos palavras de derrota sobre nós ou sobre alguém, e as palavras movem, queridos, os céus, seja ao nosso favor ou seja ao nosso desfavor. Por isso hoje tantas pessoas crescendo debaixo de maldição, palavras que foram lançadas sobre a vida dessa pessoa, palavras que foram liberadas sobre nós, queridos, palavras que nós mesmos liberamos da nossa própria boca de derrota, que não conseguiremos, que não somos capazes, ou murmurações que saem das nossas bocas em momentos difíceis e retardam as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. E queridos, Deus não quer que a bênção dele seja retardada sobre nós, não, pelo contrário, na casa de Deus é onde ele ordena a bênção. Aqui é o lugar onde ele quer ordenar a bênção sobre a minha vida, sobre a sua vida. É o lugar da ordenança da bênção, queridos. E nós não podemos retardar isso.
Esaú, queridos, retardou isso na vida dele, porque ele não deu valor naquilo que Deus tinha para a vida dele, trocou uma bênção, algo que foi ligado no mundo espiritual, algo que era um direito dele, ele trocou por um prato de comida. Outros trocam pelos prazeres do mundo, outros trocam por dinheiro, outros trocam por um relacionamento desigual, outros trocam, queridos, por tantas coisas aí fora, talvez um emprego, outros trocam talvez por um sonho que não é de Deus, e nós começamos a trocar as coisas de Deus que são tão grandes, tão superiores, aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, por coisas tão pequenas que vão passar, que não tem valor nenhum para Deus. E nós não podemos, queridos, permitir que Satanás lance essas palavras na nossa mente, e muito menos que elas sejam proferidas da nossa boca. Diga assim: a minha boca é um lugar de decretos de Deus, é lugar para liberar decretos de Deus. Aleluia. A nossa boca, ela foi nos dada, queridos, mediante a uma palavra, e essa palavra ela tem que ser liberada em nome de Jesus, e Jacó recebeu isso. E o interessante, queridos, para a gente correr um pouquinho aqui, no capítulo de número 27, vai dizer que se cumpre essa palavra, ou seja, aquilo que foi ligado lá atrás e não foi desligado, porque Esaú, ele poderia ter pedido perdão a Deus pelo que ele fez, não poderia? O nosso Deus é o Deus da graça, o nosso Deus é o Deus que nos constrange, nos permite nos arrepender. Enquanto há vida, queridos, há momento de nós nos arrependermos no Senhor, e o nosso Deus é um Deus justo. Esaú poderia muito bem chegar: Senhor, naquele tempo ali atrás eu troquei aquilo que o Senhor tinha pela minha vida por aquilo tão pequeno, né, por um prato de comida, mas eu não quero mais isso, eu quero te pedir perdão. Mas Deus, Ele está conectado a tudo, queridos, e isso não aconteceu por parte de Esaú. E lá na frente, aquela palavra que foi liberada lá atrás, ela se cumpriu, ela prosperou. E o interessante é que ela prospera de uma forma que Isaac, ele já está quase morrendo, que era o pai dos dois, ele fala: olha, estou quase morrendo e eu preciso abençoar o meu filho Esaú, porque o direito é dele. Mas Isaac não sabia da história que quem tinha o direito dessa bênção era Jacó, porque ele tinha comprado do seu irmão. Ele não sabia disso, mas ele falou: chama Esaú para mim. E ele vai lá, pede para que Esaú prepare uma comida para ele antes que ele morresse, para que ele pudesse impor as mãos sobre ele e orar. Queridos, olha como que as bênçãos de Deus são passadas sobre nós. A bênção de Deus são liberadas através da palavra. O que eu preciso, queridos, para viver, o que eu preciso para prosperar, o que eu preciso, queridos, para atingir os meus objetivos, o que eu preciso para que a minha família seja salva, o que eu preciso, queridos, para multiplicar, é apenas da palavra de Deus. Ela é suficiente para isso, para ver o meu Brasil transformado, para ver os meus filhos transformados, as minhas gerações transformadas. O que eu preciso fazer é liberar somente uma palavra, abençoar os meus filhos, orar pelos meus filhos, impor as mãos sobre a cabeça dos meus filhos e falar: olha, vocês vão ser bênção. E Satanás sabe o efeito de uma palavra, e às vezes nós nos esquecemos de coisas tão pequenas em Deus. Nós queremos fazer do nosso próprio jeito, com o nosso próprio esforço, esquecemos da realidade, do poder da palavra. Aí Esaú, ele vai lá no campo buscar a comida do pai, a caça, para levar para receber aquela bênção. Mas quando ele vai lá, Rebeca ouviu, e ela fala para Jacó: ó Jacó, hoje é o dia, e eu preciso fazer alguma coisa. Sabe aquele jeitinho humano, o jeitinho brasileiro, né? Quer dar um jeito para as coisas de Deus, quer dar um jeito para resolver a situação. Foi o que Rebeca fez. Mas Deus usa todas as situações, queridos, porque ela foi lá, chamou Jacó, falou: filho, você precisa ir lá levar comida, vai lá, pega ali a comida que eu vou preparar e você vai levar para o teu pai. E o interessante, queridos, que no versículo aqui de número 12, olha o que Jacó diz: pode ser que meu pai me apalpe e serei a seus olhos enganador, assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Ele se preocupa com aquela situação. Talvez ele pensava: olha, será que tem que ser dessa forma mesmo?
mas ele obedece a palavra da mãe dele. Você vê que ele se preocupa de ter uma identidade de enganador, mas ele faz o que a mãe pediu, porque quem havia recebido a palavra era a mãe dele. Às vezes acontecem coisas loucas na nossa vida, mas não sabemos qual que é a palavra que está sobre aquilo. Às vezes Deus usa situações na nossa vida que nós não entendemos, nós falamos, não tem como Deus agir nisso, nessa história, nessa situação. Eu errei, eu fiz isso. Aí Deus vai lá e faz, e surpreende, porque Deus usa todas as situações, queridos. É o favor do Senhor, é a graça do Senhor. Se não fosse assim, ninguém era abençoado. Se não fosse assim, Davi, homem segundo o coração de Deus, que cometeu pecados, adulterou, assassinou uma pessoa através de uma palavra, mas ele foi um homem segundo o coração de Deus, um homem que Deus abençoou, porque ele teve o coração também aberto para pedir perdão. Às vezes nós erramos, queridos, e nós não somos recompensados pelos nossos erros. As consequências do pecado sempre vêm, mas a palavra de Deus, ela vai dizer que imagina, se nós fôssemos recompensados pelos nossos pecados, se nós não recebêssemos a bênção de Deus pelo aquilo que nós cometemos de erro, de pecado, ninguém seria abençoado. Deus não recompensa a gente por isso. Nós colhemos os frutos, mas a bênção de Deus é de uma forma espontânea, é um presente que Ele nos dá. E mesmo Jacó fazendo isso, Deus vela pela palavra dele, porque Deus falou, se é o menor que vai servir, se é o maior que vai servir o menor, eu vou levantar esse homem, eu vou levantar esse jovem, eu vou levantar esse rapaz, porque até aqui ele tem acreditado, até aqui ele tem abraçado, já se passaram tantos anos, e ele ainda continua perseverando nisso, porque ele quer algo de mim. Jacó queria algo de Deus, queridos, ele não queria algo material não, ele queria algo de Deus sobre a vida dele. Ele amava as coisas de Deus, ele valorizava as coisas de Deus. Infelizmente foi criado nele uma identidade de enganador. Eu quero dizer que o nome Jacó não significa enganador, não significa isso. O nome Jacó significa aquele que agarra. Enganador foi uma identidade que Satanás colocou nele. Enganador foi uma identidade que o seu irmão colocou nele, quando está com seu pai, Isaac fala, olha, meu irmão já me enganou tantas vezes, e ficou com raiva dele, quis matar ele por essa atitude, porque Jacó tomou o lugar de Isaac na bênção, ele passou à frente do irmão que não valorizava a Deus, ele recebeu a imposição de mãos do seu pai, a palavra foi liberada sobre a vida dele, e através dessa palavra, queridos, que ele recebeu, que ele acreditou, ele teve que sacrificar também, ele precisou fugir da onde que ele estava, porque se ele ficasse lá, o seu irmão mataria ele, porque a identidade que foi posta sobre a vida dele foi uma identidade de engano, uma identidade de erro. Nesses momentos, queridos, Esaú nem lembrava que tinha feito um trato com ele mais, não, ele que enganou, ele que roubou o que era meu, ele que tomou o que era meu, eu quero matar ele. Olha o problemão familiar, queridos, que esse rapaz estava. Você pensa que é só você que tem problema dentro de casa? Você acha que é só você que talvez tem problema com o pai, problema com uma mãe, problema com um padrasto, ou com uma madrasta, ou com um irmão? Não, queridos, os problemas acontecem, mas se nós somos pessoas escolhidas por Deus, se nós estamos debaixo de uma palavra, nós somos aqueles que apaziguam, nós somos aqueles que acreditam, e se necessário for, queridos, são aqueles que se ausentam, para que a palavra do Senhor se cumpra. Jacó, ele não quis guerra, ele não quis problema, ele queria a palavra de Deus. Eu não preciso de mais problema na minha vida, queridos, eu não preciso de mais guerras na minha vida, aquilo que passou, passou. O que eu preciso hoje, a partir de hoje, é da palavra de Deus sobre mim, é acreditar no que Ele vai fazer sobre a minha vida, no que Ele me escolheu para fazer, é isso. E Jacó, ele foge, sem nada. Aí nós estamos agora no capítulo de número 28 para finalizar. Ele fugiu, mas a palavra estava sobre ele.
E a Bíblia vai dizer que quando ele parte rumo a uma terra que ele ainda não tinha ido, ele não conhecia, ele chega num lugar deserto, o sol já havia se posto, estava noite, estava escuro, estava trevas, ele não tinha absolutamente nada, e ele pegou uma pedra para fazer de travesseiro naquele lugar. Queridos, no momento de maior problema da vida desse homem, no momento de deserto, no momento de escassez, no momento em que ele olhava para todos os lados e não via absolutamente nada, ele não via pessoas, ele não via oportunidades, ele não via sua família, ele não via a terra, que foi a palavra que ele recebeu para ir, ele não via absolutamente nada, ele só via escuridão e deserto. E ele encontra uma pedra ali naquele lugar e decide descansar. Gente, isso é para crente, né? Isso só acontece com crente, é coisa que só acontece com crente, queridos. No meio de uma guerra, no meio de um deserto, de uma adversidade, você procurar algo para você deitar, uma pedra para você deitar e descansar e repousar, queridos. Tem que ter muita confiança em Deus para isso. E são nesses momentos que Deus quer ver o teu coração onde Ele está. Se você tem calma, se você tem paciência, se você sabe esperar, e se você se posiciona para ouvir Ele falar contigo. Querido, Jacó, nesse momento mais difícil da vida dele, ele tem uma visão, ele consegue enxergar os céus abertos. Em volta não tinha nada, não tinham pessoas, não tinham oportunidades, era só deserto, era só frio, era só escuridão, mas os olhos dele estavam no Senhor. Gente, a história da Bíblia sempre se repete, é olhar para cima. Se eu for de Gênesis a Apocalipse aqui, é olhar para cima, é olhar para o céu. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ei, eu elevo os meus olhos para os montes, é para o céu que eu tenho que olhar. Deus não me chamou para olhar para baixo, não. Jacó, quando saiu do ventre da mãe dele, ele teve que olhar para cima e agarrar a oportunidade. Aquele que agarra pelo calcanhar, ou seja, eu quero sair primeiro. É dentro do ventre, queridos. É no meio da guerra que nós agarramos as oportunidades que Deus tem colocado diante dos nossos olhos. Isso só depende de nós, só depende de uma escolha, porque a palavra já foi liberada. Deus abre os céus para Jacó e ele começa a contemplar, é anjo descendo, é anjo subindo. Esse lugar é a casa de Deus. Sabe o que Deus fala nessa noite, queridos? Aquele homem estava no meio do deserto, e quando Deus abre os olhos dele, quando ele olha para o céu, quando ele vê Deus, e quando ele sabe que está no lugar da palavra que o Senhor preparou para a vida dele, Deus responde a ele: ei, esse lugar que você está pode estar deserto, mas é a casa de Deus. O lugar que nós estamos posicionados hoje, queridos, não importa como você está, mas tem que ser a casa de Deus. Não é como o mundo enxerga, mas é como você enxerga. Porque aonde você estiver, esse lugar tem que ser a casa de Deus, amém? Alguém está entendendo aqui? Esse lugar tem que ser a casa de Deus, por onde você passar. Quando eu saio da igreja, vou para minha casa também é a casa de Deus. Deus está mostrando isso para nós. Ei, quando você sai da sua casa, vai para o seu trabalho, aquele lugar tem que ser a casa de Deus. Quando você sai do seu trabalho, eita, tem que dar uma passada no mercado antes, fazer compra, ei, aquele mercado tem que ser a casa de Deus para você. Porque a casa de Deus é lugar de palavra, é lugar de relacionamento, é o lugar em que nós mais estamos receptivos, abertos para o Senhor. É o lugar que você dá mais glória a Deus na sua vida, é o lugar que você mais dá aleluia, é no lugar que mais você fala em línguas, que você profetiza. É num ambiente como esse que nós nos soltamos em Deus, que nós nos conectamos em Deus. É num ambiente como esse, Lagoinha, que eu vejo os céus abertos a cada culto, a cada momento. Porque não é o que está acontecendo, é o que eu estou fazendo. O culto é individual. E quando nós estamos na casa de Deus, queridos, essa presença nos constrange e nós somos transformados, viramos novas pessoas. Talvez lá fora hoje você está murmurando demais, você está falando uns palavrãozinhos, você está inquieto, você está impaciente.
Mas quando você chega na casa de Deus, você é transformado. Não tem mais impaciência, não tem mais palavrãozinho, não tem mais murmuração, porque a palavra é modificada, a nossa atitude é modificada. E Deus fala: ei, eu não quero isso só aqui. Se você estiver lá e lá for casa de Deus, você vai levar esse ambiente junto com você. Nós fomos chamados, queridos, para carregar esse ambiente com a gente aonde nós formos, porque a casa de Deus é aonde nós estamos posicionados. A casa de Deus somos nós, que fomos chamados por Ele, que estamos debaixo dessa palavra, que estamos debaixo desse decreto do Senhor. Nós somos casa de Deus. Diga: eu sou casa de Deus. Eu sou casa de Deus. Queridos, e na casa de Deus há transformação. Na casa de Deus há oportunidades de eu liberar uma palavra sobre um irmão. Na casa de Deus, queridos, acontecem coisas sobrenaturais, e nós precisamos carregar isso para a nossa vida lá fora. Viver o sobrenatural de Deus aonde nós passarmos. Vemos os sinais e maravilhas nos acompanharem por onde irmos, e sermos enxergados verdadeiramente como aqueles que carregam a glória do Senhor. Aqueles que têm algo a oferecer, mas não material, não, é espiritual mesmo. Aonde você chegar, vão ver Deus em você. Aonde você passar, vão enxergar Deus na tua vida. Porque só Deus pode fazer isso, queridos. Mas para isso nós precisamos tomar uma decisão. A decisão que Jacó tomou naquele dia. A decisão que ele tomou de seguir adiante. Esquecer o passado. Preciso esquecer que eu estou sendo perseguido. Eu preciso esquecer essa identidade que me deram de enganador. Eu não sou enganador. Não sou enganador. Aí Deus vai lá e prospera a vida desse homem como nunca antes. Deus prospera esse homem de uma forma, queridos, que a gente não entende. Porque aquele que enganava já não engana mais. Ele foi muito enganado. Ele, quando está debaixo da promessa de Deus, ele foi enganado várias vezes. Várias vezes teve o salário trocado. Várias vezes foi enganado para casar. Foi enganado de tudo que é forma, queridos. Mas ele estava na presença do Senhor e continuou sendo fiel àquela palavra. Porque ele sabia que a palavra que Deus falou lá atrás, a palavra que Deus falou lá: olha, eu vou fazer você uma grande nação. Você vai, mas você volta. Você vai, mas você volta. E ainda mais forte, ele acredita na palavra que ele liberou naquele dia, porque ele falou de uma forma muito forte com o Senhor. Ele disse: Senhor, se eu voltar em paz à casa do meu pai, o Senhor vai ser meu Deus. E se essa pedra que eu tenho posto como coluna será a tua casa, tudo que me deres, certamente eu te devolverei. Eu viverei isso, eu darei meu dízimo, eu te entregarei o meu ser, tudo que eu tenho, a minha vida. Ele acreditava na palavra de Deus, queridos. É confiança no Senhor, é confiança na palavra. E quando a gente confia na palavra, a gente não erra mais. Eu poderia ser um enganador, mas não é porque eu estou sendo enganado que eu vou enganar de novo. Eu prefiro receber isso, sabendo que Deus é o meu justo juiz. Se eu mentir, eu não vou mentir mais, porque eu sei que minha identidade foi mudada, e eu vivo uma nova realidade. Eu não preciso de mentira para crescer. Eu não preciso de mentira mais para ser exaltado por Deus, não. A história de Jacó marca o antes e o depois. Uma vida sem Cristo e uma vida depois de Cristo. E essa vida depois de Cristo que o Senhor quer que nós levemos para onde nós formos. E se realmente nessa noite eu quero mudar a minha realidade, eu quero viver essa nova vida em Cristo, eu não quero ser aquele mesmo de antes. Quando eu falo de antes, é o que chegou nesse culto. Não quero ser a mesma pessoa, eu quero ser totalmente diferente. Eu quero ser mudado. Aí o Senhor vai lá e mostra para Jacó algo muito lindo. Ele fala: ó Jacó, olha Jacó, você, a partir de hoje, você não se chama mais Jacó. Sabe por quê? Sabe por que Deus falou para ele: olha, você não vai se chamar mais Jacó a partir de hoje. Quando ele estava voltando, quando ele estava pertinho de receber a promessa dele, porque ele precisou lutar para receber o que Deus tinha para ele. A mesma história lá de trás se repete quando o pai dele abençoa ele. Ele está voltando agora rico, mas ele sabe que precisa de algo maior do que essa riqueza que ele conquistou. Ele só precisa de uma palavra, e por conta dessa palavra ele resolveu lutar a noite toda com o Senhor.
A noite toda ele lutou com o anjo de Deus. Ele lutou, até que Deus falou: eita rapaz, esse cara não para, ele não desiste, ele sempre continua. O anjo teve que ferir a coxa de Jacó, falar: ei rapaz, você está lutando com Deus, você está lutando você está lutando com o Senhor. E ele fala: olha, eu não vou deixar o Senhor ir até que eu receba essa palavra. Eu não vou deixar o Senhor ir até que eu receba a tua palavra, até que o Senhor me abençoe. Senhor, eu não preciso de mais riqueza, eu não preciso de estar coberto de pessoas, não preciso disso, Senhor. Eu só preciso de uma palavra do Senhor. É só isso que eu preciso nessa noite, é de uma palavra, porque Ele sabe que a palavra, queridos, ela se cumpre. A palavra é o início de todo um processo. A palavra é o início da prosperidade que alcançarei amanhã. A palavra é o início da restauração da minha casa, que acontecerá amanhã. A palavra é o início da cura que eu vou receber de Deus. A palavra é o início dos sinais e maravilhas que o Senhor fará através da minha vida. É a palavra de Deus. E Deus fala: olha, a partir de hoje você não é mais chamado de Jacó, você é chamado de Israel. Nós somos chamados por Deus, queridos, como novas criaturas. Você tem uma nova identidade em Cristo Jesus. Fica sobre o seu pé, por favor, queridos, que eu quero orar por você. Você tem uma nova identidade em Cristo Jesus. Existem dois momentos na nossa vida: o antes e o depois de Cristo, amém? Diga assim: o antes vai ficar para trás na minha vida. O antes eu largo para trás hoje. O antes eu arremesso no lado esquecimento, porque eu quero receber o novo de Deus. Eu quero receber a palavra de Deus, aquela palavra que foi liberada talvez lá atrás na sua vida. Ei, Deus te dá uma nova chance, uma nova oportunidade. Deus te dá um novo momento para que você receba essa palavra. Mas você tem que ser aquele que agarra. Você tem que ser aquele que agarra, queridos, que abraça, que vai para cima, assim como Jacó. E a gente ir para cima e a gente agarrar sempre será aos pés, sempre será nos pés, sempre será nos pés o lugar onde nós devemos nos agarrar, queridos. Aquele que agarra o calcanhar. Será que nessa noite alguém aqui quer agarrar os pés de Jesus? Será que nessa noite você quer dar um abraço nesses pés tão maravilhosos? Será que você quer agarrar esses pés com toda a sua força, a ponto de não soltar mais, a ponto de segurar ele, até ele te levar à tua promessa que não é aqui? Oh, aleluia! Não solte mais, igreja. Não solte mais, não dá mais tempo para isso. Não dá mais tempo de soltar os pés de Jesus. Não mais dá tempo de deixar as oportunidades passar diante dos nossos olhos. A palavra de Deus passar na minha frente, eu não segurar ela, não pode acontecer mais isso. Nós não aceitamos isso porque nós somos pessoas que têm fé. Nós somos pessoas que acreditam. E nós sabemos que há poder na palavra de Deus. E se há poder na palavra de Deus, nós faremos uma oração nesse momento. E você vai orar de todo o teu coração. E você vai liberar essa palavra sobre a sua vida da sua boca. É da sua boca que essa palavra tem que sair. É da sua boca que esse reconhecimento tem que sair. É da sua boca, queridos, que o que Deus tem colocado na sua vida tem que sair. É da sua boca. E esse é o momento de liberar a palavra de Deus sobre você. É momento de você falar: Senhor Jesus, nós estamos aqui debaixo de uma palavra que foi uma escolha tua, uma palavra, Senhor, que nos chamou, uma palavra, Senhor, que nos constrangeu, uma palavra, Senhor, que nos salvou, e nós acreditamos nessa palavra. Diga assim: eu acredito na tua palavra. Eu acredito que só tu tens palavras de vida eterna. Eu acredito que só o Senhor pode fazer eu viver um novo começo, um novo momento. E por isso eu te peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas. Me dê uma nova chance, uma nova oportunidade de viver debaixo dessa palavra. Diga assim: olha,
Senhor, eu abandono o meu passado, eu abandono aquilo que me aprisiona, eu lanço fora o meu eu lanço fora o meu pecado, e eu quero ser chamado pelo Senhor por um novo nome. Eu quero ser chamado pelo Senhor de uma forma diferente. Eu quero ter uma nova identidade no Senhor. E por isso eu te peço perdão. E por isso eu te confesso nessa noite. Eu libero essa palavra nessa igreja nessa noite. Eu ligo na terra nessa noite. Que o Senhor Jesus Cristo é o meu Senhor e é o meu Salvador. E faça essa oração comigo dizendo assim: se eu estive distante desta palavra, nessa noite, eu arrependido volto, na certeza que os céus estão abertos e o Senhor me recebe também de braços abertos. Amém? Aleluia, aleluia. Liberdade nesse lugar, Jesus. Tens liberdade nesse lugar, Jesus. Tens liberdade nesse lugar, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Feche seus olhos, feche seus olhos. Liberdade aqui, Diga. Espírito Santo, Espírito Santo. tens liberdade aqui. Feche seus olhos e enxergue os céus abertos. Deus, Espírito de Deus. Tenha visões de Deus. Liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou Tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Nós somos casa de Deus. Muda as coisas de lugar. Eu sou Tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. muda as coisas de lugar. É o poder da palavra. Se nessa noite você orou de todo o seu coração, se você é aquele que nunca aceitou Jesus, pastor, nunca falei que Jesus é meu Salvador, eu quero convidar você a levantar sua mão mais alto que você puder. Eu quero conhecer a sua vida, eu quero orar por você. Você que nunca declarou com a sua boca: Jesus, Tu és o meu Salvador, e que fez essa oração nessa noite pela primeira vez, eu convido você a levantar sua mão para eu te conhecer. E se você fez essa oração nessa noite, essa palavra falou ao seu coração, e nessa noite é noite de aproximar-se novamente, é noite de reconciliação. Se você se reconcilia com o Senhor nessa noite, eu quero convidar também você a levantar uma das suas mãos, o mais alto que você puder, que Deus Ele está enxergando você, o Senhor está enxergando a sua vida, que Deus te abençoe, que o Senhor te abençoe ali. Eu quero convidar você para nós ligarmos essa palavra aqui como igreja do Senhor. Sai do seu lugar rapidinho, vem aqui na frente, e nós queremos orar pela sua vida, celebrar Jesus pela sua vida e liberar essa palavra de Deus, porque nós cremos que a sua história é marcada antes e depois desse culto, porque a palavra é dele. Então vem aqui rapidinho para nós orar por você, sem constrangimento nenhum. O Senhor quer mudar as coisas de lugar. Oh, Senhor. e o teu perdão é completo. E o teu perdão é completo. E ele sara minha alma. Se tem mais, pode vir, viu? Sara minha alma. Se tem mais, pode vir, porque hoje é noite de palavra. Perdão é completo. Hoje é noite de um liberar de Deus sobre a tua vida, sobre a tua história. E ele sara minha alma. E ele sara minha alma. E o teu perdão é completo. E o teu perdão é completo. E ele sara minha alma. Ele sara. E o teu perdão é completo. E o teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara
Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui nessa noite como igreja do Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, debaixo de uma atmosfera profética. E nós queremos liberar. Estenda suas mãos, igreja. Estenda suas mãos e começa a liberar palavras sobre esse altar. Começa a liberar palavras sobre esse altar. Começa a dizer: Senhor, faz de novo, Senhor. Senhor, faz de novo sobre cada história, sobre cada vida. Nós cremos que esse lugar é tua casa. Que o Senhor, meu Deus, possa abrir os céus, abrir as portas dos céus, e que cada vida possa viver uma nova realidade, possa viver as tuas promessas, possa viver o teu reino, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós oramos, Deus. Nós oramos, Senhor. E nós queremos desligar também, Pai. Nós desligamos nessa noite toda palavra lançada contra a vida dos nossos irmãos, toda palavra que foi ligada no mundo espiritual, de maldição, de derrota, palavras, Senhor, que derrubaram, palavras, Senhor, que atingiram, todas as palavras sejam lançadas fora nessa noite, em nome de Jesus. Seja desligado na terra tudo aquilo que trouxe para baixo, tudo aquilo que paralisou, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ele sara minha alma, e o teu perdão é completo, e o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma, e o teu perdão é completo. E ele sara minha alma. Ele é, e o teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Diga, vai, eu sou tua. Diga antes de ir embora. Diga isso para Jesus. Eu sou teu lar, eu sou tua casa, eu sou teu lar. De lugar eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Por onde nós passarmos, a bênção do Senhor vai nos tocar. Aleluia! Aplauda o Senhor Jesus.